de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Olá, antes de começarmos a mensagem, eu quero convidar você, se possível, a fechar seus olhos e conversarmos com Deus. Oremos. Pai querido, neste momento vamos abrir a Tua Santa Palavra e queremos lhe pedir que Seu Espírito Santo nos ilumine para compreender a Sua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Mike, ele era aquele típico trabalhador faz tudo. Ele era jardineiro, carpinteiro, eletricista, pedreiro, consertava as coisas, tinha muitas habilidades. Enquanto Mike consertava algumas janelas, Mike percebeu que havia
uma forma de abrir a janela por fora, sem que a pessoa que morasse numa casa percebesse. E Mike, então, tomando um pouco de coragem, ele começou a usar essa estratégia para assaltar as casas dos moradores da sua comunidade. Só que Mike tomava todos os cuidados para não ser descoberto. Ele usava luva, ele usava touca, procurava tomar toda a precaução se tinha alguma câmera para que não estivesse ali ele filmando. E durante um bom tempo, Mike teve sucesso em todos os seus assaltos. A polícia foi chamada para investigar aquela situação, pois praticamente todas as casas já haviam sido invadidas. E depois de fazerem algumas investigações, Mike foi chamado até a delegacia. E perante os investigadores ele foi confrontado. E ele foi identificado como sendo aquele ladrão. E Mike, então, curioso para saber como que a polícia havia chegado até ele, perguntou assim: mas me digam, aonde foi que eu errei, pois eu tomava todo o cuidado. E então a polícia disse que uma das casas que Mike havia invadido, em algum momento, sem perceber, ele havia tirado a sua luva, havia colocado a sua mão sobre uma mobília, e ali as suas digitais ficaram registradas. E por esse pequeno detalhe, a polícia conseguiu chegar até Mike. Você já deve ter ouvido falar, ou quem sabe assistido, uma série de televisão chamada CSI, onde a polícia científica descobre e identifica os crimes quase que impossíveis de serem descobertos. E neste momento, eu quero lhe convidar a juntos, na palavra de Deus, identificarmos, investigarmos aquilo que para muitas pessoas é um crime. Se você tiver sua Bíblia próximo, abra no livro de Marcos, capítulo 15, e vamos ler a partir do verso 33. Marcos, capítulo 15, verso 33 em diante, fala assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chama por Elias. E um deles então correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Aqui nós temos um dos relatos que os evangelistas nos apresentam sobre a morte de Jesus. E quando nós olhamos para a morte de Jesus, todos nós entendemos que Jesus era inocente, que Jesus não merecia aquela cruz. E se Jesus era inocente e ele foi morto, nós podemos então concluir que na verdade Jesus foi assassinado. Será que Jesus foi assassinado? E se Jesus foi assassinado, será que a Bíblia nos diz quem é ou quem foram os culpados pela morte do Filho de Deus? Em um primeiro momento, é provável que algumas pessoas classifiquem os soldados romanos como sendo os primeiros responsáveis pela morte de Jesus. Afinal, foram eles quem levaram Jesus até o Gólgota. Foram eles quem pregaram Jesus na cruz. Foram eles que repartiram as vestes de Cristo. Então nós podemos dizer que quem matou Jesus foi ou foram os soldados romanos. A morte de cruz era uma morte que os romanos utilizavam para os piores criminosos. Não bastava apenas você cometer um crime naquela época para ser condenado à cruz. O seu crime tinha que ser terrível, um crime hediondo, bárbaro, para que a sua sentença o levasse até a cruz. Era uma morte onde o prisioneiro, onde o condenado, ele era humilhado, tanto fisicamente quanto
psicologicamente. Quando o condenado ficava pendurado na cruz, chegava um momento onde ele pedia, ele implorava para que ele fosse morto. Tal era a humilhação e o sofrimento que ele passava ali. E foi essa morte que Jesus recebeu. Uma morte utilizada pelos romanos. Porém, enquanto Jesus estava ali, pendurado na cruz, a Bíblia fala que Jesus fez uma oração. Em Lucas 23, verso 34, Jesus orou: Pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo. Jesus deixou bem claro que aqueles soldados romanos, eles não sabiam quem eles estavam crucificando. Que aqueles homens estavam naquela situação apenas porque estavam obedecendo ordens. Nenhum soldado romano tinha o poder ou autoridade de olhar para um cidadão de Jerusalém e falar assim: ei, você vai ser condenado e vai ser condenado à morte de cruz. Não, eles não tinham esse poder, não possuíam essa autoridade. Aqueles homens apenas executavam ordens. E no caso de Jesus, aqueles soldados romanos, eles estavam executando a ordem do governador Pilatos. Pilatos, ele era o responsável pela província de Jerusalém naquela época. O Império Romano, você sabe, é o império que dominava a maior parte do território geográfico. O imperador romano, então, escolhia homens de sua confiança, dividia o território romano em diferentes províncias e colocava homens de confiança em cada uma daquelas províncias. E no caso da província de Jerusalém, Pilatos havia sido o homem escolhido, o homem de confiança do imperador romano. É por isso que quando Pilatos foi colocado naquela posição, Pilatos procurou fazer o melhor. Pilatos procurou se destacar, não para receber a aprovação do povo, mas para receber a aprovação do imperador. Tudo que Pilatos fazia, o interesse dele não era receber o aplauso das pessoas, mas era receber o aplauso do imperador. E por várias vezes, Pilatos acabou se chocando com o povo de Israel, com os judeus. Porque a preocupação dele não era agradar a população, mas era agradar ao imperador. E quando Jesus foi levado até Pilatos, quando Jesus foi entregue ao governador Pilatos, Pilatos percebeu que não havia crime nenhum em Jesus. Por pelo menos 3 ocasiões, a Bíblia fala que Pilatos tentou salvar Jesus da condenação, porque não via nada de errado com ele. Olha o que diz João, capítulo 18, verso 38. Fala que em determinado momento, Pilatos chega para os judeus e diz: não acho nele motivo algum de acusação. Mas mesmo Pilatos, não encontrando nenhum motivo para condenar Jesus, Pilatos permitiu que Jesus fosse torturado. Depois permitiu que Jesus fosse mandado até Herodes. E mesmo não conseguindo soltar a Cristo, depois dessas 2 tentativas, Pilatos tenta fazer uma troca entre Jesus e Barrabás. Porque Pilatos mostrou-se ser um líder fraco. Mesmo sabendo o que era certo, Pilatos ficou com medo de agir e receber a reprovação do imperador romano. Pilatos, então, lava suas mãos, dizendo que não tem culpa nenhuma na morte de Jesus. Só que, meu querido amigo, o fato de Pilatos ter lavado as suas mãos não o inocenta da sua responsabilidade e da sua fraqueza. Por isso, mais culpado que os soldados romanos foi Pilatos pela morte de Jesus. Porém, não devemos esquecer que Pilatos só demonstrou ser um líder fraco e interesseiro, porque Jesus foi colocado perante ele, porque Jesus foi entregue a Pilatos. E quem entregou Jesus?
os líderes judaicos. Pilatos só demonstrou sua fraqueza, porque houve um grupo de homens que conduziu Cristo até a presença dele. Quem eram esses líderes judaicos? Os líderes judaicos eram homens bem vistos pela população da Judéia naquela época. Eram aqueles homens que as pessoas batiam os olhos e pensavam, esse homem é um homem religioso. Seriam aqueles homens que nós iríamos olhar hoje e falar assim, esse homem poderia ser um ancião da minha igreja. Esse homem, ele poderia ser um pastor. Esse homem, ele é um grande líder espiritual. E por que as pessoas enxergavam isso nesses homens? Porque eles gostavam muito de ler a Bíblia. Eles passavam várias horas por dia debatendo e discutindo a palavra de Deus. Esses homens, eles tinham uma vida de oração que não importava aonde eles estivessem. Se dessem um horário pré-determinado, que eles haviam estabelecido para orar, eles paravam tudo o que estavam fazendo e eles elevavam a prece até Deus. Eram homens que jejuavam pelo menos uma vez na semana. Homens que davam um alto valor nas suas ofertas. E quando as pessoas olhavam para a atitude desses líderes judaicos, olhavam aqueles homens como sendo altos líderes espirituais. Mas agora aparece alguém vindo lá de Nazaré, que tinha como profissão a carpintaria, e esse homem agora começa a ensinar a mesma Bíblia que esses líderes judaicos ensinavam. Só que as pessoas percebem que apesar desse homem usar a mesma Bíblia, ele ensinava de uma forma diferente. Ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Esse homem, que é Jesus, ele não apenas falava o que estava na Bíblia, mas ele vivia o que estava contido na palavra de Deus. Era um homem que se aproximava das pessoas, um homem que abraçava as pessoas, um homem que não repelia os pecadores, mas mostrava para eles que o Deus da Bíblia é um Deus que oferece a salvação a todas as pessoas. Isso fez com que as multidões olhassem agora para Jesus como sendo um verdadeiro líder espiritual. E aquela multidão que admirava tanto os líderes judaicos, que batia palma quando eles passavam, que quem sabe se curvavam perante eles, agora começavam a seguir a Jesus. Não queriam mais ouvir os sermões desses homens, mas queriam ouvir os sermões de Jesus. Não queriam mais tirar dúvidas teológicas com esses homens, mas agora as dúvidas teológicas eram tiradas com Jesus. E esses homens, com medo de perderem o poder, com medo de perderem o status, eles perceberam que eles tinham que se livrar de Jesus. E isso ficou bem claro para Pilatos. Mateus 27, verso 18 diz que Pilatos percebeu que aqueles homens haviam entregado Jesus por inveja. Portanto, nós poderíamos concluir que o culpado pela morte de Jesus não foram os soldados, não foi Pilatos, mas sim os líderes judaicos. Porém, aqueles líderes judaicos só tiveram a oportunidade de entregar Jesus a Pilatos, porque houve um homem que era próximo a Jesus que o traiu. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. Era um dos discípulos que ocupava um cargo de destaque no meio do grupo. E Judas, ele tinha grandes ambições para Jesus. Judas imaginava que Jesus seria o Messias, que iria libertar o povo de Judá do jugo, da escravidão, da humilhação romana. E por isso Judas se uniu àquele grupo, ele se aproximou de Cristo, imaginando que quando Cristo
fosse levado ao patamar de rei dos judeus, um rei terrestre, Judas seria recompensado pela sua fidelidade, por acompanhar o rei diante de cada lugar que ele ia, durante todo o período, desde a pobreza até a ascensão. Judas imaginou que ele seria recompensado com uma posição, com um alto cargo. Só que 3 anos se passaram e Jesus não mostrava interesse algum ou preocupação alguma de destruir com a força os romanos ou qualquer outra nação. E Judas começou a ver os seus planos frustrados. Por isso, para tentar ajudar Jesus, quem sabe, Judas vendeu a Cristo, imaginando que naquele contexto Jesus seria forçado a usar o seu poder para se libertar. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, silenciosamente, calado, como uma ovelha que é levada ao matadouro, assumiu, naquele momento, a responsabilidade. E Judas viu ali os seus planos serem frustrados. Portanto, nós poderíamos concluir essa mensagem dizendo que o verdadeiro culpado da morte de Jesus foi Judas. Mas eu quero mostrar para você um texto que muitas vezes nós lemos, mas não compreendemos perfeitamente. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 17, fala assim. João 10, verso 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus fala que ele está dando a vida dele. Em outras palavras, não foram soldados romanos, não foi o líder fraco Pilatos, não foi a inveja dos fariseus e nem a traição de Judas que matou Jesus. Não. Jesus escolheu morrer. Jesus podia muito bem sair daquela situação. Jesus tinha todo o poder. Jesus tinha toda a autoridade para sair daquele contexto. Mas não é isso que Jesus fez. Jesus, ele se encaminha até Jerusalém. Jesus, ele permite que as falsas acusações sejam dirigidas a ele. Jesus não faz nada para se salvar. Por quê? Porque Jesus escolheu morrer. Cristo, ele não veio até o nosso mundo. Deus Filho não se encarnou para viver entre nós, para curar, para ensinar, para pregar. Não. O objetivo de Jesus, de estar aqui neste mundo, foi morrer. Porque era através da sua morte que a salvação chegaria a todos nós. Quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus. Jesus escolheu morrer por te amar. Por lhe amar, Jesus escolheu deixar o lar de glória e vir até este mundo de pecado e através de uma humilhação morrer. Jesus preferiu a solidão da cruz a passar uma eternidade sem você. Ninguém matou Jesus. Mas, se nós mudarmos a pergunta agora, em vez de perguntar quem matou Jesus, e perguntarmos o que provocou a morte de Cristo, um outro personagem surge também. Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 5 e 6, fala assim. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor
fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem matou Jesus? Ninguém. Ele escolheu morrer. Mas agora, o que provocou a morte de Jesus? Isso a Bíblia fala. Foram os meus pecados, foram os seus pecados, foram os nossos pecados, a mentira que nós contamos, a vaidade que nós temos, a intemperança que praticamos, o nosso egoísmo em ajudar o próximo, a nossa falta de fé. Os nossos pecados provocaram a morte de Jesus. Como eu falei para vocês no início, a morte de cruz era uma morte muito humilhante e muito sofrível para o condenado. E era comum que eles ficassem ali 3, 4, 5, 6, até 7 dias naquela situação constrangedora. Mas a Bíblia fala que quando Jesus morreu, ele passa apenas poucas horas na cruz. Por quê? Porque não foi o cravo na mão, não foi a coroa de espinhos, e nem foram os açoites que provocaram a morte de Jesus. A Bíblia fala que quando o soldado romano foi conferir se Jesus realmente estava morto, ele perfurou o lado de Cristo. E ao perfurar, sangue e água saíram naquele momento. Isso nos mostra que Jesus não morreu de hemorragia ou asfixia. Jesus morreu por um coração quebrantado. O peso dos pecados sobre o Filho de Deus provocaram a morte dele. Quem matou Jesus? Ninguém. O que provocou a morte de Jesus? Os nossos pecados. Eu termino perguntando para você, diante da conclusão dessa investigação, qual a decisão que você vai tomar? O filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi um filme que retratou de uma forma bem detalhista o sofrimento físico de Jesus, mas que não representou o sofrimento psicológico que Jesus passou naquele momento. Mas perguntaram para o Mel Gibson, por que ele, um ator tão famoso, um ator tão reconhecido, ele não participa em nenhuma cena de um filme que ele dirige e de um personagem que ele tanto admira? E Mel Gibson então responde, quem disse que eu não participei do filme? As mãos que aparecem segurando as mãos de Cristo. As mãos que aparecem martelando os pregos nas mãos de Cristo. São as minhas mãos. Se você ver o filme, você não vai ver o personagem que está por trás, mas você enxerga as mãos. Mel Gibson entendeu que ele levou Jesus até o Calvário. Os pecados, a culpa dele. E você reconhece neste momento que foram seus pecados que provocaram a morte de Jesus? Não gostaria você de dizer, obrigado, meu Deus, muito obrigado, porque você me salvou, porque você me amou, porque o castigo que eu merecia, o Senhor recebeu no meu lugar. E não gostaria de, nessa noite, mais uma vez, ou quem sabe, pela primeira vez, reconhecer em Jesus o teu Salvador e pedir perdão pelos seus pecados? Se esse é seu desejo, vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos amou e demonstrou isso enviando o seu Filho para nos salvar. Obrigado porque Jesus aceitou morrer para nos salvar. Mas lhe pedimos perdão, Deus, pois foram os nossos pecados que provocaram a morte de Cristo. Mas essa era a única maneira, Deus, de um dia nós termos a chance de morarmos contigo eternamente. Por isso, ao mesmo tempo que lhe pedimos perdão, também lhe agradecemos pelo sacrifício feito naquela cruz. E que ele não tenha sido em vão. Que possamos entregar o nosso coração e a nossa vida como demonstração de gratidão pelo que o Senhor e seu Filho fizeram por nós. Em nome de Jesus. Amém.
Adoro.